Já estão vendo aí, né, minha tela. Só relembrando, a gente tinha, antes da recuperação, a gente tinha visto os geradores e receptores, né? Então a gente chegou a ver a equação, os gráficos, como eles se associam em série paralela. Então falta só eu detalhar para vocês as potências, né? A gente vai ter diferentes tipos de potência no gerador e no receptor. Por quê? Vamos lá, eu tenho aqui um gerador. Ele tem uma resistência interna. Vou chamar aqui de R. Ele tem uma certa força eletromotriz, que a gente chamou de Epsilon. E devido à perca de tensão aqui nessa resistência, né, ele perde energia quando a corrente passa pela resistência interna do material. Essa DDP na extremidade do gerador, ela não vai ser a capacidade total que o gerador pode produzir, né? Devido a essa perca, eu tenho uma DDP resultante aqui diferente entre os terminais. Então, isso daqui é uma tensão que é dada em volts. Tem este nome de força eletromotriz, mas a gente sempre deve lembrar que não se trata de uma força, não é uma tensão. E aqui eu também tenho uma tensão resultante no terminal daquele gerador. Então, só lembrando a definição de potência, né? A gente viu potência em termos das nossas variáveis da eletrodinâmica, U, RI. Então a gente viu que a potência ela pode ser dada de três maneiras, né? Essa DDP vezes a corrente, ela pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou ela pode ser a DDP ao quadrado dividido por R. Então são três maneiras de eu obter a potência, que a gente já viu, né? Estou só relembrando aqui. Então a gente vai usar de acordo com as variáveis que a gente tem disponível. Então se eu tenho U e I, eu não posso usar uma equação que não seja a primeira, né? Se ele dá U e R, eu não posso usar uma equação que não seja a terceira. Se ele dá R e I, eu uso a segunda. Vai depender das variáveis que a questão está fornecendo, certo? Então eu tenho três tipos de potência aqui. Uma potência que eu chamo de potência total, a potência dissipada, uma potência que eu chamo de potência útil. O que seria essa potência total? Como o próprio nome já sugere, né, a potência máxima que este gerador pode fornecer. Essa potência total é a potência devido a essa força eletromotriz do gerador, né? Se não tivesse resistência interna, se não tivesse percas, né, neste gerador devido ao próprio material, ele ia ter uma potência total que ia ser dado por essa DDP, que é a força eletromotriz, né? Então a potência total seria essa DDP máxima, que é a força eletromotriz, vezes a corrente, certo? Então potência total seria a potência máxima que aquele gerador pode atingir. Potência dissipada. A palavra dissipar, né, dá a ideia de espalhar, perder. Então essa potência dissipada é a potência que é a potência devido à parte da energia que é perdida para o ambiente.
Então, onde é que a gente perde essa energia? Aqui no resistor, né? O resistor, ele há essa perca de energia em forma de calor. Corrente elétrica passa pelo resistor, ele vai aquecer e vai liberar energia em forma de calor. Então aqui eu tenho uma dissipação de energia, né? Perca de energia em forma de calor. Então eu tenho o R, né, que é a resistência, e a corrente que passa por este resistor. Então como é que vai ser a potência dissipada? Eu vou usar isso daqui, eu tenho R e tenho I, então vai ser R vezes I quadrado. E o que seria a potência útil? Né? Como o próprio nome já sugere também, a potência útil seria a potência devido àquela energia que realmente é utilizada, né? A energia que realmente é aproveitada daquele meu gerador. Então, qual seria a energia aproveitada aqui? É só eu pegar a energia total, né? Ou a potência total, e tirar a potência que foi perdida no resistor. Então, se eu pego o total e subtraio do que eu estou perdendo, né? Ó, peguei a total aqui e estou retirando a perda, né? Então aqui eu vou ter a potência que realmente está sendo utilizada. Vamos reescrever aqui de forma diferente. Eu tenho o I nos dois termos, eu vou pôr em evidência. Coloquei o I fora aqui. Se eu dividir este termo por I, o I cancela com I, só sobra o epsilon, né? Que é a força eletromotriz. Menos, se eu dividir esse termo aqui por I, um I daqui cancela com o I da potência, fica R vezes I. É só relembrar da equação do gerador, né, professor? A gente viu que a equação do gerador diz que o U, que é essa DDP aqui entre os terminais do gerador, é igual a força eletromotriz menos IR. Então, o que a gente tem aqui entre parênteses? É exatamente a equação do gerador. IR e IRI é a mesma coisa, né? Então, essa potência útil vai ser U vezes I. Essa mesma expressão aqui. Certo? Então, assim, em algumas questões vocês vão se deparar com essa nomenclatura, certo? Potência dissipada, potência total, potência útil. Daqui eu posso tirar também o rendimento, né? O rendimento deste gerador. Eu já tinha explicado isso daqui, né? O rendimento. Como é que eu sei o meu rendimento em um bimestre, né? Rendimento na disciplina de física. Eu poderia obter o máximo de 10 pontos e eu obtive 7. Então, qual foi o meu rendimento aqui? 70%, né? Que eu obtive 7 de 10. Que eu obtive é o útil, quer dizer, é o U, né? Dividido pelo total. Da mesma forma que eu faria aqui, ó. O que eu obtive de um total que era disponível. Então, o que eu tinha disponível era o E, o máximo, e o que eu obtive é o útil, né? Que é o meu... é o que está realmente saindo para alimentar o sistema. Então, o que eu estou usando de um total que era disponível. Certo? Então, ficou claro, pessoal, a diferença desses três tipos de potência? A total é a máxima, né, que o gerador é capaz de fornecer ao circuito. A dissipada vai ser a que é perdida para o ambiente, né? Vai ser transformada em calor, vai ser dissipada para o ambiente, jogada no ambiente.
E a útil é que realmente é aproveitada, que realmente vai alimentar o circuito. Sai do gerador e vai alimentar o circuito. Então vamos lá para alguns exemplos. Né? Olha, eu tenho um circuito elétrico que é constituído por um gerador. Tem essa força eletromotriz, chamar aqui de E, e resistência interna 2 ohms. Então, aqui 2. Se por esse circuito circular uma corrente elétrica de 2 amperes, então ele está dando o valor da corrente, 2 amperes, a diferença de potencial entre os pontos A e B será 16 volts. Então ele está dando essa diferença de potencial entre A e B. Então essa diferença de potencial entre esses pontos A e B é a mesma diferença de potencial entre os terminais deste gerador. Não muda, certo? Você vai andando aqui durante o fio, ó. Se você não passa por uma resistência ou algo que gere perca ou aumento de energia, esses pontos vão ter o mesmo potencial, certo? Ele não vai mudar o potencial, a não ser que passe por um dispositivo que faça essa energia aumentar ou diminuir. Então estes pontos aqui, tanto faz eu pegar em qualquer parte do circuito, antes dele passar por um dispositivo, que ele vai ter o mesmo potencial. Então este valor que ele está dando aqui, de 16 volts, é a DDP, né? Entre os terminais de gerador, que é uma corrente 2 amperes, resistência interna de 2 ohms. Aí ele quer saber, considerando o desprezível da resistência dos fios e das conexões utilizadas na montagem desse circuito, ele quer saber o valor dessa força eletromotriz e o valor dessa resistência. Então vamos lá. Da equação do gerador a gente tem que este U, não? Essa DDP é igual a essa força eletromotriz menos I vezes R. Então vamos lá, ver se dá para encontrar. Eu tenho U que é 16. Um epsilon ele quer saber. O I 2 amperes. E a resistência interna 2 ohms. Letra para um lado, número para o outro, não? Aqui 16. Aqui dá menos 4. 2 vezes 2 menos 4. Passa para o outro lado positivo. Então aqui já encontrei o valor dessa força eletromotriz. Este é. Então essa força eletromotriz é de 20 unidade de tensão, volts. E tu já sabe que é 20 volts a força eletromotriz. Então já reduzi minhas possibilidades, né? Agora vamos encontrar o valor de R. Então eu tenho aqui a corrente. E observe que R ele também está ligado aos pontos A e o ponto B. Este meu resistor está conectado ao ponto A e o ponto B. Então ele vai ter essa mesma DDP aqui, ó, 16 volts. Ele está sobre a mesma diferença de potencial. Então é só usar a primeira lei de Ohm, né? Essa primeira lei de Ohm diz que essa DDP é R vezes I. Então o R eu não sei, o I eu tenho, a DDP eu tenho, e encontro o valor dessa resistência. Substituir o valor do R, o valor do U 16,
o R não sei, e a corrente é de 2 amperes. Vamos lá, está multiplicando, passa dividindo. Então, meu R vai ser 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8 unidades de resistência ohms, não? Então, a nossa resposta correta é o item A. 16 volts e 8 ohms. Dúvidas, pessoal, nessa questão? Tranquilo, Soraya, Sara. Alguém ficou com dúvida? Qual a diferença entre as duas resistências? As duas têm a mesma função, certo, Rafael? Só que uma é devido à natureza do próprio gerador. Tudo que existe na natureza ele tem uma resistência à passagem de corrente. Então, este próprio fio que está conectando estes dispositivos, ele tem também resistência, só que ele está pedindo aqui para desprezar, né? Desprezar as resistências do fio e das conexões utilizadas. Então, tudo que existe na natureza, ele tem uma resistência. Então, ele chama de resistência interna para enfatizar que este dispositivo ele vai gerar uma perca de energia devido ao próprio material. Essa outra resistência externa aqui tem a mesma funcionalidade, ele vai converter energia em calor. Então, em termos físicos, não é diferente. Só que aqui pode ser um dispositivo que ele converte 100% dessa energia elétrica em energia térmica. Ele só tem essa função, aqui não, né? Além dele estar fornecendo energia para o dispositivo, ele vai ter essa perca natural devido ao próprio material. E este outro aqui pode estar sendo usado para essa função mesmo de converter energia em calor. Se fosse uma lâmpada, né? Ou um chuveiro elétrico. Certo? Ele só tem essa funcionalidade, aqui não, ele tem... Além dessa perca de energia natural, ele está sendo usado para alimentar o circuito. Então não é a intenção dele aqui converter essa energia em calor. Mas é uma imposição da natureza, né? Porque tudo que existe tem resistência à passagem de corrente, tem essa resistência interna. Então essa é a diferença básica, né? Um está sendo utilizado com essa finalidade mesmo de converter energia em calor, e o outro é uma imposição da natureza, né? Devido ao próprio material, ele vai ter essa perca de calor devido à propriedade do material. O ideal é que que existisse material que essa resistência interna fosse mínima, né? Então não teria perdas significativas. Mas não existe um gerador sem resistência interna, né? Se existisse, seria o gerador ideal, porque ele não teria nenhuma perca de energia. Toda aquela força que o gerador é capaz de fornecer seria aproveitada. Exato. Quanto menor essa resistência, mais fácil a corrente vai passar pelo material. Então, materiais que têm baixa resistência, eles têm alta condutividade elétrica, né? Porque a corrente elétrica vai passar por ele, vai fluir por ele com a maior facilidade. Seriam os supercondutores, né? Vamos para a próxima. Considere uma bateria. A bateria é um gerador, né? Ele tem uma força eletromotriz que ele chamou aqui de Epsilon e resistência interna desprezível. Aqui é este caso hipotético que eu acabei de falar, né? Se a resistência fosse considerada desprezível,
toda essa energia seria aproveitada, né? Qual dos gráficos a seguir melhor representa a bateria? E aí, pessoal, se essa resistência interna fosse desprezível, qual seria os gráficos aqui que representaria a bateria? Vamos lá, vocês marcariam qual aqui? Nenhuma ideia. Entre B e A. Pessoal, todo gráfico ele vem de uma função, né? Uma função, de uma equação. Então não é um gerador, só você colocar a equação do gerador aqui. É U igual a E menos I vezes zero. Este gráfico aqui tem que vir dessa função. O eixo Y está dizendo que é volts, né? Então vai ser este U aqui, a DDP. E o eixo X é a corrente. Só que ele diz aqui, ó, que essa resistência é desprezível. Então essa resistência é nula aqui. Se isso é nulo, este termo desaparece. Então eu tenho que essa minha DDP vai ser sempre o valor da força eletromotriz. Certo? É uma constante. Já que não vai ter perca e não tem resistência interna, né? Seria esse gerador ideal. Certo? Então, onde é que eu tenho isso daqui? Uma constante, que vai ser sempre o valor da força eletromotriz. Aqui ela está caindo, aqui ela está variando e aqui ela está aumentando. E aqui é nula, né? Então, é o item A. O item A está representando exatamente isso, ó. U igual a E. Então, eu vou ter uma constante. Uma constante no eixo Y, né? Então, é exatamente o que eu tenho aqui. Essa reta, ela está tocando o Y sempre no mesmo ponto, sempre no valor que é dado pela força eletromotriz. Certo? Entendido aí? Então, sempre que tiver uma questão de gráfico, você recorre à função, à equação daquela grandeza. Porque um gráfico ele não surge do nada, né? Ele vai surgir a partir dessa função da equação. Quanto tempo a gente tem ainda? Não tem mais, né? Então a gente continua os exemplos na próxima aula, pessoal. Quinta-feira, né? Então vamos aproveitar o intervalo de vocês aí, tomar um café, uma água, né? E boa aula aí na sequência. Obrigado, tchau, tchau.